O ano 2014. Vida pessoal, vida profissional, muito bem. Minha esposa grávida, estava prestes a dar à luz a minha segunda filha. Um ano muito especial para mim. Eu pude realizar diversos sonhos, inclusive da área profissional. Eu palestrei em diversas instituições, universidades, inclusive na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu ministrei um workshop para os servidores, uma realização pessoal. Mas tudo estava muito bem, mas eu cuidava pouco de mim. E eu quero contar a minha história para você, exatamente para você perceber a relação que o Fialho tem com a psicologia do sono. E por isso, eu vou abrir a minha vida para você entender um pouco melhor sobre a minha história. No final de 2014, como eu disse, esposa grávida, realização profissional, e eu comecei a apresentar uma tosse elevada. Eu tossia grande parte do meu dia. E aí eu pensei que depois de um longo ano, porque já estava realmente ali no mês de dezembro, depois de um ano inteiro gastando muito a voz, que é meu instrumento principal de trabalho, eu estava com a voz cansada, eu estava com alguma inflamação ou alguma alergia, e eu pensei isto. Mas eu não podia perder tempo para ir ao médico com essa tosse. Por quê? Porque eu ainda tinha muita coisa a fazer naquele ano. E como sempre, quem tem um relacionamento, o parceiro ou a parceira, sempre se preocupa. E eu fui convencido pela Fátima, minha esposa, a ir ao médico. Ela disse assim, olha, se for uma alergia, você já vai utilizar uma medicação, uma injeção e já vai ficar bem. E eu fui convencido a isto. Foi no dia 4 de dezembro do ano de 2014. Nesse período, a minha filha já tinha nascido. Eu estava então com duas lindas filhas, duas meninas, e um final de ano para aproveitar, porque eu já tinha tido um ano inteiro de muito trabalho, realmente um ano de muitas atividades e muito trabalho. E aí, o que eu fiz? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar você e as meninas no shopping para comprar presente ali de amigo secreto, porque já estávamos no mês de dezembro. Enquanto isso, eu vou até o hospital, tomo uma injeção, faço uso de uma medicação e já resolvo isto. E aí eu já ganho tempo, inclusive, para as nossas atividades em família. E foi isso que eu fiz. Cheguei no médico, a médica solicitou um raio-x, receitou um corticoide, e justamente para ajudar aí nessa tosse que estava muito intensa. E ela me disse algo que me preocupou logo de início. Ela falou o seguinte, olha, no raio-x eu percebo que o seu coração está dilatado. E aí ela disse, olha, eu vou lhe encaminhar para um cardiologista justamente para você cuidar disso. Eu já suspeitei que talvez não fosse aquilo. E por quê? Porque meus batimentos cardíacos estavam tudo ok, minha pressão arterial também controlada. Eu falei, será que é isso mesmo, doutor? Ela disse, olha, é isso sim. Vou lhe dar um encaminhamento para o cardiologista e toma aqui essa medicação. E eu tomei um corticoide por uma semana, os sintomas diminuíram, sumiram, e eu falei, em janeiro eu vou então ao cardiologista. O que aconteceu? A tosse voltou, e pior ainda. Então eu retornei no dia 17 de dezembro, eu retornei ao médico justamente por conta disso. Deixei mais uma vez a minha esposa para comprar algumas coisas e aí eu fui para o mesmo hospital. Quando eu cheguei lá, a médica era a mesma, ela falou, olha, eu vou agora passar uma tomografia, um exame de imagem para a gente ver o que é que está acontecendo. Eu fiz na realidade 3 tomografias, da pelvis, do tórax e também da cabeça. E aí fiz a tomografia esperando, né? Puxa, será que ela vai passar uma medicação injetável, porque aí o resultado é mais rápido, e aí eu já vou para casa, pego a minha família e retorno, e aí a gente já se prepara, porque, como era costume, passar final de ano na praia, Natal, enfim, e era isso que eu estava esperando. Quando eu retornei na sala da médica, porque os exames já estavam prontos, eu percebi que ela estava com os olhos literalmente arregalados. E ela disse para mim, olha, você está internado. Você precisa ficar aqui porque tem um tumor do tamanho de um coco no seu tórax. E você precisa passar por um procedimento, você vai ficar internado
vai vir um médico especialista em tórax para ele fazer a punção deste tumor para a gente saber o que é. Pois é, eu confesso a você que naquele momento eu me preocupei bastante. E por quê? 2 filhas e eu com um tumor no tórax sem saber o que era. Foi algo muito desafiador para mim. Quando você descobre um câncer, um tumor, não é algo simples. E por quê? Porque tem centenas de tipos, subtipos, classificações, nome e sobrenome. E aí, a médica me segurou por uma semana. Inclusive, queria me segurar mais. Eu convenci o médico dizendo, olha, você fez a punção, esse resultado vai demorar 10 dias, eu não vou ficar aqui final de ano, não vou ficar aqui Natal e Ano Novo. Eu quero ir para minha casa, para minha família. E aí eu joguei uma direta para ele, eu disse assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que eu não sobreviva, e se eu não vou sobreviver, eu preciso ficar com a minha família mais um final de ano. E aí eu convenci, assinei um papel dizendo que eu estava escolhendo a alta. Enfim, fui para o final de ano, foi um final de ano diferente mesmo, porque toda aquela expectativa. E neste momento, na expectativa em relação aos resultados dos exames, depois 2 semanas quase aguardando, porque eu fiquei internado dia 17, 18, 19, 20 e 21, 5 dias. Eles queriam me segurar no Natal e no Ano Novo e eu não aceitei. Mas o resultado só ia sair no início do próximo ano. Foi exatamente nesse processo que eu comecei a desenvolver insônia. Sim, dificuldade para dormir. E era justificável até mesmo pela ansiedade em saber o que era, o que eu tinha. Eu sabia que eu tinha um tumor do tamanho de um coco no meu tórax, mas eu não sabia do que se tratava. Então eu comecei a desenvolver insônia. Descemos para a Baixada Paulista. Quando eu retornei, era no dia 13 de janeiro, deixei minha família em casa, fui direto para o hospital para verificar se tinha resultado. E o resultado estava pronto. No estacionamento do hospital eu peguei aquele exame, eu abri o exame e eu li algo que eu não entendi nada. Neoplasia maligna pouco diferenciada. Eu disse, se está pouco diferenciada, então o resultado é inconclusivo, mas é maligno. Naquele momento eu não quis contar ainda para minha família. Eu comecei a pesquisar no Google, você sabe que o doutor Google como é, né? E aí eu confesso que eu me assustei bastante, porque eu li que era uma grande classe, né? Uma neoplasia, era uma classe onde dentro dela tem diversos tipos e tipologias de linfomas, sobretudo. E eu percebi que era algo sério. E eu falei, será que eu vou morrer? E neste processo eu percebi que a minha ansiedade elevou, por mais que eu buscasse gerenciar todo esse processo, porque eu já tinha uma certa experiência na psicologia clínica e eu comecei a usar todas as técnicas que eu conhecia para gerenciar isto. Mas a insônia realmente não deu para cuidar nesse primeiro momento. Cheguei em casa, contei para minha família e assim eles estavam realmente perdidos. Levei o resultado no médico já especialista no Centro de Combate ao Câncer em São Paulo e aí eu tive a seguinte resposta. Essa é uma classificação ainda, é preciso que você vá em busca de um outro exame, você precisa fazer um imunohistoquímico para saber exatamente que tipo de tumor você está lidando, que tipo de câncer, de linfoma é. E aí vai o filho e a família fazer este exame. Eu consegui aproveitar a punção feita anteriormente e eu só levei para uma análise, inclusive foi um valor exorbitante, porque o meu plano de saúde não estava querendo cobrir na hora. E a médica falou, é muito importante que você faça isso rapidamente. E a ansiedade começa a aumentar ainda mais. Eu sabia que por aquele período eu não poderia trabalhar. E você sabe que o autônomo, se não trabalha, não come. E eu com uma família para sustentar. Foi algo muito desafiador realmente. O resultado chegou e eu descobri que eu estava com um linfoma difuso de grandes células B mediastinais. Isto é, o tumor era um linfoma difuso de grandes células B, que tem células diferentes, e ele estava concentrado no mediastino. Eu fiz um PET scan, um exame que escaneia todo o seu corpo para saber se o tumor estava espalhado ou se estava concentrado. Inclusive, eu quero lhe contar, já que eu estou contando a minha história,
Quando eu fui buscar o resultado, eu não quis ir de carro, então eu fui de metrô e fui lá na Liberdade, Estação Liberdade, no hospital onde eu fiz este exame, PET scan, e eu estava ali na estação de metrô na Liberdade e eu peguei aquele resultado para ler o que é que eu tinha. Será que estava espalhado ou não estava? E quando nós realizamos um exame como este, o contraste ele ilumina onde tem células que estão em grande movimento. Então, acaba iluminando as células tumorais, mas também ilumina o contraste que foi colocado no teu sistema. Então, quando eu olhei, eu vi que a minha cabeça, o meu crânio estava iluminado. Aqui o tórax, quase o homem de ferro, iluminado também. E eu vi que a minha bexiga também estava iluminada, eu fiquei muito preocupado, eu falei, espalhou, já era, vou morrer. Essa foi a minha percepção na Estação da Liberdade, no início do ano de 2015. Levei os resultados para o médico, ele até riu de mim e falou, não, isso aqui é a medicação que está na sua bexiga e óbvio que o crânio vai acender porque você tem toda a movimentação das redes, das sinapses que estão ocorrendo. Ele está localizado, está aí no seu tórax, no mediastino, no espaço que você tem entre um pulmão e outro. E aí eu perguntei para o médico, e aí doutor, o que a gente vai fazer? Desta vez já era um médico que realmente abraçou o meu tratamento, o Dr. Cristiano, no qual eu sou muito grato a ele por tudo. E ele falou, olha, vamos entrar de sola. O Dr. Cristiano, ele tem uma estatura média baixa e ele falou o seguinte, eu sou pequeno, mas eu bato forte. Então eu vou entrar com uma quimioterapia intensa. Você vai fazer a sua quimioterapia internado, você vai fazer alguns ciclos de quimioterapia. E eu falei, bom, é simples, eu vou interno, recebo a quimioterapia, volto para casa. Ele disse, não é isto. Você vem na segunda-feira, é internado, fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e sai no domingo pela manhã, um ciclo. E eu disse, quantos ciclos? Eu falei, ele falou, ainda não sei, mas perto de 5, 6 ou 7 ciclos. E assim eu comecei, com insônia, entrando numa terapêutica extremamente desafiadora. E tendo ainda a minha família. Foi um período bastante desafiador. Mas eu digo a você que muitos anjos de todas as partes apareceram. Por várias vezes a minha preocupação era com as contas. Porque é óbvio que eu tinha um pé de meia, mas eu me preocupava com as contas. E eu nunca atrasei as minhas contas. E por quê? Tanto da minha parte quanto pela parte dos anjos. Seja anjos de família, alunos, psicólogos, mentorandos, psicólogos que eu fornecia supervisão, todos eles me ajudaram de diversas formas. Eu digo a você que começou a aparecer dinheiro na minha conta que eu não tinha a mínima ideia de onde era. Sim, os anjos apareceram. E eu recebi um projeto. Já era no segundo ciclo de quimioterapia, tendo muito problema para dormir, e eu recebi um convite para participar da apresentação de um projeto no qual eu iria ministrar cursos pelo Brasil inteiro. Eu já estava no segundo ciclo, careca, porque realmente eu perdi todos os pelos do meu corpo, todos, de todos os lugares. E eu fui participar e apresentar esse projeto, inclusive eu estava no segundo ciclo de quimioterapia, pálido, eu fui com uma boina. Você já imaginou? A minha família disse, você vai lá fazer o quê? Mas eu fui. Porque realmente eu acreditava que eu ainda tinha muito a oferecer nessa vida. Mesmo passando por um processo de insônia, eu acreditei que eu tinha um propósito maior. Eu não estava aqui à toa. E tudo isso me motivou a vencer a insônia, mas também a superar o tratamento do câncer. E eu participei desse projeto. É óbvio que eu não recebi o contrato, né? Eu fico imaginando eles olhando para mim e falando, meu, o que esse cara tá fazendo aqui? Parece um vampirão, todo branco, sem cabelo. E ele acha que vai conseguir fechar aqui o projeto. É óbvio que eu não fechei. Depois disso, eu percebi que parar era necessário. Que era o momento de eu olhar, sim, para mim, para a minha saúde e cuidar mais de mim. Inclusive, eu sabia que eu deveria me concentrar na terapêutica contra o câncer, mas também me concentrar no meu sono. E por quê? Porque quem não dorme, o sistema imunológico é plenamente detonado. Por isso que o sono é fundamental para a nossa saúde, e inclusive no enfrentamento de doenças. E eu experimentei isso na minha pele.
Por isso eu sabia que eu deveria me concentrar na terapêutica para vencer o câncer, mas que eu deveria me concentrar também para vencer aquela insônia. E eu não queria usar medicação, e por quê? Porque eu já estava recebendo muita medicação para vencer o câncer. E eu comecei a me perguntar o que é que eu vou fazer. E aí eu resgatei um conteúdo que eu tinha visto de uma forma muito superficial na graduação. A terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. Eu resgatei esse conteúdo, fui em busca de diversos artigos, infelizmente em português ainda hoje tem pouca coisa. Comecei a traduzir alguns artigos que tem, de maneira especial, artigos em inglês, mas também artigos em espanhol, artigos em francês. O mundo inteiro conhece a TCCI, agora que a TCCI está sendo conhecida também aqui no Brasil como uma terapêutica para vencer a insônia naturalmente. Eu comecei a resgatar esse conteúdo e me aprimorar ainda mais neste conteúdo, pesquisar realmente. E aí eu comecei a emplacar as estratégias da psicologia do sono da TCCI. E você sabe, eu consegui vencer a insônia, passando por um tratamento contra um câncer, gerenciando ansiedades, frustrações, medos, conflitos. E você sabe que passar uma semana inteira no hospital não é tão simples. E por quê? Porque o hospital não é um ambiente para você dormir. Inclusive no hospital tem luz acesa, no hospital tem barulho o tempo todo. Sim, barulhos, os equipamentos que estão ali. E mesmo assim, naquele lugar, eu consegui vencer a insônia. E algumas pessoas iam ali na minha cama, a equipe de enfermagem, até mesmo o médico, e ele dizia, como é que você consegue dormir desse jeito? Eu disse a ele, TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia. Depois disso, cada vez que eu ia para o hospital para uma internação, que eu ficava 7 dias no hospital, 15 dias em casa, eu comecei a gravar vídeos. Talvez você até encontre lá no meu canal do YouTube, César Fialho, alguns desses vídeos que eu gravei antes de ir para o hospital. Eu vou mostrar a você um trechinho dele, dá uma olhadinha. Olá, tudo bem? Espero que ótimo. Como você sabe, eu estou fazendo um tratamento contra um câncer no mediastino. E hoje, dia 23 de março de 2015, estou dando início ao meu 3º ciclo de quimioterapia. Eu estou muito bem, graças a Deus. E eu quero fazer algumas perguntas para você hoje. Você tem reclamado muito? Sabe o que eu aprendi em todo este tratamento? Que ao invés de reclamar, por exemplo, quando o relógio desperta, agradeça pela oportunidade de acordar mais um dia. O bom humor é contagiante. Espalhe, fale de coisas boas, de saúde, de sonhos, de amor. Não se lamente, diga não ao lamento. Ajude as pessoas, ajude outras pessoas, ajude todas aquelas que estão ao seu derredor a perceberem o que há de bom dentro de si mesmas. Não viva emoções mornas, emoções vazias. Seja transparente e deixe que as pessoas saibam realmente que você as estima, que você precisa delas. Repense os valores e dê a chance de crescer e ser mais feliz. Viu? Pois é. Eu gravava esses vídeos para ajudar pessoas, mas também para ajudar a mim mesmo. Eu comecei a focar nas estratégias que eu conheço da psicologia para vencer a insônia. Por diversas vezes o médico disse assim, Fialho, o que é que você está fazendo? Porque a sua imunidade está muito bem. Os seus exames de sangue me ensinam que eu posso continuar pisando forte com a quimioterapia, porque você está aguentando. Inclusive, nesta leva de pessoas que iniciaram esta semana, você é o único que vai prosseguir com a quimioterapia, porque os outros eu tive de dar um espaçamento para a recuperação do sistema imunológico. O que é que você está fazendo? Aquilo que eu compartilho com vocês, seja neste vídeo e em tantos outros, aplicando sim as estratégias de psicologia, estratégias de hipnose, estratégias de relaxamento e estratégias de TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia. Eu não estava passando por uma síndrome de Poliana, tentando enxergar só maravilhas da minha realidade. Não, eu tinha dado de realidade. Tanto que o médico passou um outro PET scan depois do 2º ciclo e eu estava aguardando que o tumor talvez já tinha quase todo desaparecido. E quando eu recebi o resultado,
Tinha melhorado muito, quase 60%, mas eu, na minha expectativa, eu acreditava que deveria ter melhorado mais. Mas é óbvio que melhorou muito, quase 60% depois do segundo ciclo. Inclusive o médico falou, isso tem total conexão com a forma que você está buscando enfrentar essas adversidades. E eu digo a você, não foi fácil, não foi, mas também não foi muito difícil assim. E por que não foi muito difícil assim? Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu conheço técnicas específicas e essas técnicas eu quero ensinar para todas as pessoas, porque são técnicas que nos ensinam a sermos antifrágeis. O que é a antifragilidade? Eu vou lhe trazer uma metáfora ou talvez uma passagem da mitologia grega. Na mitologia grega existe uma personagem chamada Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna tem várias cabeças. E toda vez que lhe arrancam uma cabeça, nascem duas. A Hidra de Lerna, ela não é resiliente. Inclusive, a antifragilidade ultrapassa a resiliência. Porque na resiliência não há crescimento. Você suporta a adversidade e retoma o seu estado original. Na antifragilidade, você aprende, você se supera. Então, a TCCI, inclusive, me ensinou que dá para aprender e progredir. Eu quero dizer a você que hoje o meu sono é muito melhor do que o sono que eu tinha antes de ter tido câncer. E por quê? Porque a TCCI, ela melhora o nosso sono até o ponto de alcançarmos uma antifragilidade. Isto é, uma superação muito importante acerca da insônia. Todo o processo de quimioterapia eu enfrentei inclusive buscando vencer e superar. Mas eu me lembro, e aqui eu estou realmente me lembrando agora, quando eu iniciei o primeiro ciclo, a minha irmã estava comigo, a Val, e ela se assustou muito porque eu recebi uma medicação chamada Mabtera, que é uma medicação que ela contém DNA de rato. Sim, contém. Inclusive, era uma medicação que nem era autorizada ainda no SUS aqui no Brasil. Você só tinha acesso particular ou por alguns planos de saúde. E eu tive uma reação muito intensa, uma reação alérgica. E eu comecei a ter essa reação. A minha irmã era muito branca, tem os olhos bem clarinhos. E a impressão que eu tive é que os olhos iam pular literalmente do espaçamento do globo ocular, porque ela estava muito assustada. E tudo isso hoje eu conto percebendo que eu consegui vencer. Quantas vezes as enfermeiras se sentavam ali na cama e eu fazia uma psicoeducação com elas, inclusive até ajudando de forma terapêutica, até o médico que eu citei. Algumas vezes ele trazia alguns conflitos que ele tinha e juntos chegávamos ali a ter um momento dentro, quase num setting terapêutico, que era um setting terapêutico muito importante para todo mundo. Porque eu vivo disso e isso me faz muita falta. E lá me fazia muita falta também. Mas eu confesso que depois do segundo ciclo, a insônia foi embora. Sim, ela foi embora. A insônia foi vencida por meio de técnicas. Eu consegui gerenciar as frustrações, os pensamentos e o hiperalerta. Depois disso, depois que eu consegui vencer o meu sono, eu digo a você que foi muito mais fácil passar por aquela terapêutica. Sim, eu consegui vencer o câncer. Eu tive câncer, mas o câncer não me teve. Mas quando eu ia para casa, as dores me acompanhavam, até por conta da medicação. Injeção de granuloquine eu tomava toda vez que eu chegava em casa. Essa injeção de granuloquine também ajudava em toda a terapêutica. Eu me lembro que quando eu voltei no terceiro ciclo, eu tinha acabado de ver minha família, mas chegou um dia que eu estava com muita saudade da minha filha. E a minha esposa me mandou um vídeo que eu gostaria que você assistisse. Dê uma olhadinha. O que você tem para falar pro papai? É bus? Hã? O que você vai falar? Hã? Pode falar alto. Volta logo que eu tô com saudade. É tradução, né? Isso. O dedinho tá falando bem? Isso.
Tchau. Fala tchau, papai. Te amo. Tchau. Tchau, Malu. Dá tchau, papai. Dá tchau. E essas experiências me ajudavam a me concentrar ainda mais na terapêutica. Quando nós estamos passando por um tratamento desse, muitas pessoas olham para a gente dizendo assim, coitado, ele vai morrer. E eu sabia que dava para vencer o câncer. E depois deste processo todo, depois de concluir os ciclos de quimioterapia, eu recebi a seguinte informação: você não tem mais movimentação celular do câncer, mas você ainda tem um resto de massa porque o tumor era muito grande. E este resto de massa é importante que não fique aí. Este resto de massa tumoral deve ser literalmente queimado. E eu fiz radioterapia. Inclusive a minha filha, a Maria Luísa, tinha 3 meses, 4 meses. Ela me acompanhou em quase todos os dias de radioterapia que eu fiz. Eu fiz em torno de 21, 22 dias de radioterapia. Depois desse processo, eu me lembro que no último dia de radioterapia, eu saí da radioterapia e nós fomos tirar umas férias porque eu havia terminado o tratamento. O tratamento contra o câncer e o tratamento contra a insônia. Eu utilizei as estratégias dentro de um hospital. E eu quero dizer a você, psicóloga, psicólogo, você terapeuta, se eu conseguir vencer a insônia passando por uma terapêutica desta dentro do hospital, com as técnicas de psicologia do sono, da terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, como é que o seu paciente não vai vencer a insônia dele? É possível, sim. E aqui, eu gostaria de dizer ainda a você, por que eu escolhi a psicologia? Eu ainda não conhecia a terapêutica da insônia e isso não havia me incomodado ainda. Mas hoje eu tenho consciência total de que a psicologia do sono, ela me convenceu de uma forma tão grande, tão poderosa. E por que a psicologia do sono me convenceu? Porque eu sei que dá para transformar a vida de pessoas utilizando estas estratégias que são estruturadas, que existe um passo a passo. E eu digo a você que em 2 meses eu te ensino a utilizar estas estratégias e este passo a passo para você dominar as técnicas da terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia e ter sucesso também com os teus pacientes, com os teus clientes. Quando eu escolhi a psicologia, não é porque eu sonhava em ser psicólogo. Inclusive, quando eu era criança e eu me perguntava o que eu serei quando crescer, eu não respondia que eu queria ser psicólogo. Na verdade, eu nem sabia o que era um psicólogo, o que o psicólogo fazia. Honestamente, eu não tinha a mínima ideia. Quando eu era criança, eu pensava em ser tantas coisas. Inclusive, uma vez, eu disse a mim mesmo, quando eu crescer, eu quero ser coletor de lixo. E aí as pessoas, como assim você quer ser coletor de lixo? Eu achava incrível os coletores passando ali pelas nossas casas, correndo, pegando lixo, jogando em cima do caminhão. Inocência de criança. E era isso que eu achava mesmo. Quando eu concluí o ensino fundamental, eu estava determinado a fazer o curso de Direito. Mas eu pensava comigo mesmo, como é que eu vou defender alguém em uma situação em que eu mesmo discordo desta pessoa? Como é que eu vou defendê-la? Isso não fez sentido para mim. Eu realmente acredito que quem atua nesta área são pessoas muito especiais. Obviamente, aquele que atua de forma idônea são pessoas especiais, mas para o Fialho não deu certo. Desde que me conheço também, eu sinto prazer pela filosofia, pela história, pela literatura, por livros, curiosidade em relação ao universo, mas não o universo de forma isolada. Eu sempre busquei entender o universo na ótica da nossa relação com ele. Por isso, aquelas perguntas que podem movimentar tantas pessoas ainda hoje, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, essas 3 perguntas atormentam ainda hoje a mente de muitas pessoas e isso acontece desde muitos séculos. E eu também pensava sobre isso. Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Nós, seres humanos, necessitamos de algumas definições, de alguns referenciais, inclusive para designar
aquilo que dominamos como eu, aquilo que nomeamos como eu. Por isso que hoje eu entendo que quando eu conheço o passado, quando eu conheço a minha origem, quando eu conheço a minha história e de certa forma eu já começo a responder a segunda indagação que está conectada diretamente à primeira. Quem sou eu? Onde estou e para onde eu vou? Essas três perguntas estão conectadas e essas três perguntas sempre me trouxeram muita curiosidade. Mas a minha primeira graduação não foi em Direito, não foi nem em Filosofia. A minha primeira graduação foi em Teologia. Eu estudei 6 longos anos teologia. E por quê? Eu sempre tive muita curiosidade com a própria filosofia, mas também com escritos antigos, com religião. Isso tudo sempre me trouxe muita curiosidade, me despertava muita curiosidade. E eu estudei, inclusive, quando eu cursava teologia, eu estudei algumas línguas. Estudei introdução ao grego, hebraico e aramaico, que era uma língua utilizada ali na Palestina, no Israel antigo, era uma língua popular. No aspecto religioso se usava o hebraico, mas no dia a dia se usava o aramaico, e eu tinha muita curiosidade para entender tudo isso. Estudar a Grécia Antiga, o Egito, tudo isso sempre me trouxe muita curiosidade, por isso eu fiz o curso superior de teologia. Mas eu fiz também, obviamente, psicologia. Assim que eu terminei teologia, eu já iniciei psicologia. E aí eu me encontrei. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu disse, é isto aqui que eu sempre busquei. E exatamente neste curso que eu entrei em contato com a TCCI, com a Terapia Cognitivo-Comportamental aplicada à insônia. E aí eu tive contato com diversas abordagens da psicologia, mas a abordagem de Aaron Beck, a TCC, me ganhou desde o início. Por quê? Porque eu entendo o ser humano assim. Os nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos influenciam nossos comportamentos, mas também nossos comportamentos, eles podem ser gatilhos para despertar sentimentos e sensações, e estes, por sua vez, podem também despertar pensamentos. Existe um funcionamento de cima para baixo e de baixo para cima, e a TCCI funciona também assim. Depois da graduação de psicologia, eu fiz graduação em psicologia do sono, eu fiz graduação em psicologia multifocal, uma abordagem da psicologia que foi gestada pelo psiquiatra Augusto Cury, que muitos de vocês conhecem. Depois disso eu fiz terapia cognitivo-comportamental, eu fiz um MBA em gestão de recursos humanos. E por quê? Primeiro, quando eu fiz psicologia do sono, eu tive diversos insights. Onde é que o sono está? O que é que o sono interfere? E aí eu fui fazer a psicologia multifocal para entender realmente as diversas facetas do ser humano. E aí eu fui fazer este MBA em gestão de RH para entender todo o impacto que o sono e a insônia promove no ambiente corporativo, e hoje nós sabemos disso. Depois eu fiquei sabendo que o sono impactava diretamente no trânsito, eu fui fazer psicologia do trânsito. E para entender um pouco melhor tudo isso, eu fui fazer neurociência, fiz também especialização em neurociência. E para fechar, eu fiz especialização em neuropsicologia. Então, todos estes cursos que eu fiz, além de diversas outras formações em relaxamento, respiração, meditação, hipnose, bem como estratégias de biofeedback, de cardiofeedback de forma especial, tudo isso eu fiz para entender de verdade o papel do sono e o papel das técnicas e estratégias no enfrentamento à insônia de forma natural. E hoje eu atuo ainda como pesquisador na área de psicofisiologia, de maneira especial no que se refere ao biofeedback e também na prática clínica em psicologia. Este aqui sou eu, César Fialho, de uma família simples do Paraná, que ama a psicologia do sono e que quer atuar cada dia no enfrentamento à insônia e treinar psicólogos, psicólogas e terapeutas para que se tornem expert em psicologia do sono. Atualmente eu trabalho também na academia, eu sou professor universitário, tanto em curso de graduação de psicologia e pós-graduação, diversos temas e subtemas em pós-graduação. Eu sou o supervisor clínico em terapia cognitivo-comportamental com foco em TCCI,
em terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia e ainda eu ofereço supervisão em TCC para casos severos de ansiedade e depressão e eu atuo ainda na área de avaliação psicológica e neuropsicológica. Segundo pesquisa recente do Ibope, o Ibope mapeou a qualidade do sono dos brasileiros, justamente para entender um pouco melhor. E a busca, a implementação desta pesquisa nos trouxe informações muito importantes. Essa pesquisa, chamada Mapa do Sono dos Brasileiros, que fora realizada com mais de 2.635 pessoas entrevistadas aqui no Brasil, homens e mulheres acima de 18 anos, da classe A, B e C. Este estudo apontou que 65% dos brasileiros e brasileiras têm uma má qualidade do sono. 7% das pessoas que estão nesta condição procuram profissionais médicos quando têm uma dificuldade para dormir e quase todas elas começam a utilizar apenas a medicação para enfrentar a insônia e muitas delas têm poucos resultados. 34% dos entrevistados afirmam ter insônia, mas apenas 21 destes entrevistados declaram ter o diagnóstico da insônia, isto é, mais que 3 vezes eles têm insônia, mas ainda não foram diagnosticados como pacientes insones, isto é, que apresentam uma latência para dormir mais de 30 minutos, quando acordam tem uma latência para voltar a dormir mais de 30 minutos, ou então acordam 30 minutos antes do horário programado, e isso acontece 3 vezes na semana ou mais, por mais de 3 meses. 83% destas pessoas reconhecem que insônia é uma doença, insônia é algo muito desafiador de ser tratado. Mas a grande maioria destes não tinha conhecimento de que a insônia é uma doença específica que independe de comorbidades. Ela por si só é uma doença, é um transtorno. E talvez você esteja se perguntando, quando foi que você começou a ensinar outros profissionais da área da saúde, outros psicólogos, psicólogas, terapeutas, até médicos e outros profissionais da área da saúde, quando foi que você começou a ensinar a eles a psicologia do sono? Veja só, depois dessa minha experiência, eu mergulhei ainda mais no estudo da psicologia do sono. E mergulhando neste estudo da psicologia do sono e tantos outros cursos que eu já mencionei a vocês, eu percebi que eu não podia usar isso só para mim. E que, utilizando no meu consultório, eu podia ajudar muitas pessoas, mas não uma quantidade muito grande de pessoas, e a partir disso eu comecei a dar supervisão, primeiro aos psicólogos que atuavam junto comigo. Isso aconteceu ali no ano de 2015. Então, desde 2015, eu ajudo profissionais, desde logo depois do tratamento contra o câncer, que eu realmente experimentei a TCCI na minha pele, desde este momento eu comecei a ensinar profissionais, terapeutas, psicólogos e outros profissionais da área da saúde. Então eu estou nessa empreitada há 6 anos. Nestes 6 anos eu treinei, eu supervisionei centenas de profissionais e estes profissionais alcançaram resultados surpreendentes para si mesmos e também para os seus pacientes e os seus clientes. Eu treinei estes profissionais, eles aplicaram as técnicas e as estratégias neles mesmos e, consequentemente, em seus clientes e seus pacientes e conseguiram resultados surpreendentes também. Quando eu falo em resultados, eu me sinto muito alegre e feliz. Eu não quero realmente me gabar por tudo isso, mas eu sei que esta técnica funciona, eu sei que a TCCI é a estratégia padrão ouro e é reconhecida como padrão ouro não só por mim, mas como instituições do mundo inteiro, inclusive Harvard e tantas outras instituições sérias e reconhecidas. Então, os meus supervisionados tiveram resultados. Os meus pacientes tiveram resultados e eu tive resultado. Então veja, a TCCI é uma estratégia que você, terapeuta, precisa conhecer para se tornar expert em psicologia do sono. E talvez você ainda esteja se perguntando, e como é que você se tornou expert? Bom, acredito que você já percebeu que eu literalmente mergulhei de cabeça e eu redirecionei a minha carreira para isto. Antes eu atuava fortemente na área organizacional, ainda atuo como consultor, mas sim, a minha referência hoje é psicologia do sono.
E eu, como expert em psicologia do sono, eu quero treinar outras pessoas para serem também expert em psicologia do sono. E por quê? Primeiro, para ajudar tantas pessoas. Porque eu sei o que é insônia. Eu sei que a insônia pode destruir a sua vida caso você seja uma pessoa insone. Eu sei que a insônia pode destruir relacionamentos. Eu sei que a insônia acaba com o seu sistema imunológico. Eu sei que a insônia pode startar transtornos neurodegenerativos de uma forma muito mais rápida. Sim, insônia pode causar tudo isso. Insônia aumenta os acidentes de trabalho. Insônia aumenta ainda os acidentes de trânsito. A insônia não é qualquer coisa. A insônia não é simplesmente não conseguir dormir direito à noite. É algo muito maior. E você, como expert em relação à psicologia do sono, você pode ajudar muitas pessoas. E ajudando muitas pessoas, equilibrando a sua balança de contribuição, você também vai ser remunerado por isso. E você vai ser bem remunerado por isso. Porque quando um paciente vai passar por um protocolo de insônia, ele precisa passar pelo protocolo inteiro, com começo, meio e fim. São 8 ou 10 encontros, depende muito da sua abordagem enquanto terapeuta. Eu costumo fazer 10 encontros. O protocolo oficial fala em 8 encontros. Isto é, você precisa ter um início, um meio e um fim. Então a pessoa vai adquirir o protocolo com você. E isso pode sim alavancar a sua carreira. Se você está perdido, se você fica ali navegando de um lado, tentando encontrar o verdadeiro mar azul e você só está no mar vermelho, cheio de concorrência, e eu digo a você que a psicologia do sono pode ser um diferencial para a sua carreira. Porque além de você ajudar muitas pessoas e ajudar de forma integrativa, você ainda vai ser recompensado por isso. A psicologia do sono trouxe sim um impacto muito relevante na minha história. A partir disso eu comecei a participar de entrevistas, escrever artigos, Sim, as pessoas me têm como referência. E isso é muito importante e acima de tudo por quê? Porque a partir disso eu posso ajudar mais e mais pessoas. E eu quero contar com você. Sim, você que está me escutando, psicólogo, psicóloga, terapeuta. Se você quer se tornar um expert em psicologia do sono, fique ligado, me acompanhe, que logo menos eu compartilharei com você sobre como é que você pode fazer isso. Mas enquanto isso, aproveite os conteúdos, porque eu não economizo, eu ensino de verdade. Eu quero compartilhar muitas outras técnicas e estratégias com você. Por isso, fique ligado neste vídeo e em tantos outros. Vou fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo com um profissional que você conhece. Talvez um profissional que você goste, um profissional que se graduou com você, compartilhe com ele, para que ele primeiro me conheça, saiba quem é o Fialho, quem é o professor Fialho, o psicólogo Fialho, estes são os meus papéis mais usuais, que eles me conheçam e que eles percebam também que dá para se tornar um expert em psicologia do sono num tempo curto, fazendo da vida do paciente uma vida de muito mais qualidade e eu digo mais, uma vida de antifragilidade. E estas pessoas entendem muito melhor o que é felicidade. Até um próximo conteúdo.